Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a graça e a paz, povo abençoado do Senhor. Estamos aqui em mais uma transmissão ao vivo, direto do Santo Altar da Central do Avivamento da Glória de Deus, que o pastor Marcos Nunes, profeta das nações, e pedindo aí a permissão para entrar na sua casa com a poderosa, infalível, inerrante e inspirada palavra de Deus. É nesse período, nesse momento que estamos aí atravessando, e que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Nós temos boas novas da parte de Deus, temos boas notícias da parte do Senhor nosso Deus, né? Vamos fazer uma oração nesse momento. Você pode aí fechar teus olhos, curvar a tua cabeça e receber desde já esta oração, esta bênção poderosa do Senhor, em nome de Jesus. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz, pode muito em seus efeitos, disse o apóstolo Tiago. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em cuja presença nós estamos, Senhor, na noite desse dia em que entramos na tua preciosa presença, nesta hora crepuscular ao cair da tarde deste dia, e nós estamos agradecendo a Ti, Senhor, por todas as Tuas bênçãos, por todos os Teus milagres, por todos os Teus livramentos que o Senhor tem derramado sobre nós. Senhor, nós Te agradecemos porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Através dessa transmissão, meu Deus, nós Te pedimos que seja transmitido a Tua bênção para a vida dessa pessoa, para a casa dessa pessoa, seja transmitida a Tua palavra, a paz, seja transmitido agora, meu Deus, a Tua voz. Que o Senhor fale com essa pessoa o que ela precisa ouvir de Ti, não o que ela quer ouvir, mas o que ela está precisando ouvir nesse tempo de crise, nesse tempo difícil. Meu Deus, se alguém estiver enfermo agora, que essa pessoa receba uma transmissão de saúde, de cura neste momento, Senhor. Que os que estão doentes agora sejam curados, do alto da cabeça, a planta dos pés. Eu ministro saúde sobre o teu corpo agora, em nome de Jesus. Seja curado, seja restaurado. Renova a tua fé nesse momento. Você que está com a tua fé frágil, abalada, seja renovado agora no Senhor e na força do seu poder. Em nome de Jesus, que Deus abençoe agora. O Espírito de Deus entre nesta casa, entre neste quarto, na vida desta pessoa. O Espírito de Deus sopre vida, sopre esperança, sopre fé no coração desta pessoa. Em nome de Jesus, meu Deus. Se alguém está angustiado, se alguém está abatido, se alguém está, meu Deus, até com depressão, depressivo, Senhor, repreenda todo o mal. Repreenda o mal da vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Aquieta o coração, aquieta a alma desta pessoa, porque é só o Senhor quem pode refrigerar a nossa alma. Então receba o refrigério agora pela presença do Senhor Jesus na tua vida. Que Deus te abençoe. Quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Quero dizer para você, quero profetizar em nome de Jesus, que tudo isso vai passar. Continuo declarando profeticamente que toda essa situação vai passar, e daqui a pouco todo o povo de Deus estará reunido na casa do Senhor, nos cultos presenciais, adorando o Senhor na beleza de sua santidade. Então, creia nisso, espera no Senhor, te anima, em nome de Jesus, porque o Senhor é fiel, Deus é fiel. Tudo isso vai passar, não há mal que dure para sempre. Deus está no controle da situação. É Deus que está no controle, não é o homem, é Deus. E no momento que o Senhor quiser, Ele dá um basta em tudo isso. A palavra de Deus diz que Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. É Deus que comanda, que ordena. E eu creio, está chegando o momento da igreja soltar o grito que está preso na garganta, o grito de glória, de louvor, de adoração. Está chegando o momento de nós voltarmos a saltar de alegria na casa do Senhor, pular de alegria, glorificar e exaltar o nome do Deus vivo e todo-poderoso. Está chegando o momento, está chegando a hora que a igreja continue orando, buscando. Não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe de ler Bíblia,
Não deixe de estar na presença de Deus, em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus esta hora para todo o povo de Deus, com o seguinte tema: o que Deus está falando com o seu povo nesse tempo? O que será que Deus quer nos falar através dessa pandemia, através de toda essa crise que o mundo está atravessando, de doenças, de mortes, de crise financeira e econômica? O que será que Deus quer falar com o seu povo? E nós temos aqui a palavra de Deus, um texto que tem sido muito usado nesses últimos tempos, nesses dias, e muita gente tem citado esse texto, muitas outras pessoas já citaram esse texto, incentivando a igreja a orar, a buscar. Você abre as suas Bíblias em 2 Crônicas, no capítulo 7 de 2 Crônicas, e a partir do versículo 13, nós vamos ver o que é que Deus quer falar com o seu povo nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise. O que é que Deus quer falar com o seu povo? 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 13. Está escrito assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então, esse texto tem sido largamente usado, tem sido declarado, textualizado, transmitido, e muita gente até já tem esse texto até de cor salteado. Mas a palavra que o Senhor me deu para transmitir para a igreja, para o seu povo, é o que é que Deus quer nos falar nesse tempo, o que é que Deus quer falar com o seu povo através dessa crise, desse momento, desse tempo, E primeiro o Senhor fala aqui que alguns juízos, os juízos dele são derramados sobre a humanidade, que as coisas não acontecem por acaso, que o que está acontecendo no mundo não é algo natural, é algo espiritual, é algo que por trás disso tudo existe uma conotação espiritual, existe um entendimento espiritual, e é essa leitura espiritual, esta visão espiritual que o povo de Deus precisa entender. O que é que Deus está nos falando nesse momento? Ele diz: se eu cerrar os céus, de maneira que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Deus fala aqui de 3 tipos de juízos sobre a terra. Primeiro, a falta de chuva. Ele diz: se eu cerrar os céus, se eu fechar os céus. Olha os 3 juízos de Deus aí. É a falta de chuva, seca, e que já ocorreu e ainda ocorre em vários lugares, em várias nações. A seca. E a consequência da seca é a fome devastadora, levar as pessoas à miséria, à pobreza, porque em não chovendo não há agricultura, não há colheita, o que se planta se perde se não houver chuva, Então a falta da chuva, a ausência da chuva, as secas que têm devastado muitos países, muitas nações em muitos lugares, é sinal do juízo de Deus sobre a terra. Então fique muito ligado nessa questão. O segundo juízo de Deus que é apresentado aqui, ele diz: se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Gafanhotos foram uma das pragas que Deus, uma das 10 pragas que o Senhor Deus lançou sobre o Egito, sobre o antigo Egito, como juízo de Deus, para que eles
se arrependessem, para que eles liberassem o povo de Israel, libertassem o povo de Israel. Então, esse gafanhoto é uma praga, são pragas, né? Pragas que traz uma destruição material, também chamados no livro de Joel de devorador, consumidor, destruidor. São pragas que destroem, a área financeira, a área social, a área material dos países e das pessoas. Então, é outro juízo de Deus sobre a terra, a presença dos gafanhotos. E a palavra continua dizendo ainda aqui, o terceiro juízo de Deus, e esse relaciona-se especificamente ao seu povo. O Senhor diz: se eu enviar a peste entre o meu povo. Ele falou de peste, no original pestilências, pestilências, o que Jesus já falava, que haveria pestes em vários lugares, epidemias, pragas, pestes em vários lugares, em várias nações. Então, o que nós estamos vivenciando caracteriza-se por esta palavra aqui, pela peste. É uma peste o que está assolando as nações, o que está assolando os países, as pessoas, inclusive aqui no Brasil, inclusive aqui no estado de Ceará. É a peste, essa peste que tem se disseminado, essa peste que tem deixado as pessoas com medo, em pânico. As pessoas estão dentro de suas casas, enclausuradas, em quarentena, e a sociedade toda, todas as camadas da sociedade têm sido atingidas por essa peste. Então, é juízo de Deus sobre a terra, é juízo de Deus sobre a terra, e tem que acontecer. Jesus disse que tem coisas que são inevitáveis, que tem que acontecer. É o juízo de Deus. Quando a taça de Deus, da ira de Deus, é derramada, não tem como tentar impedir isso aí. É juízo de Deus que tem que acontecer. Inclusive, o povo de Deus passa também por essa situação. O povo de Deus tem sofrido, inclusive, a ausência das igrejas, igrejas fechadas. O povo não pode cultuar a Deus presencialmente, por decretos dos governos, e o próprio povo de Deus tem sentido isso. Igrejas aí fechadas, lacradas totalmente. Eu venho aqui dar uma palavra aqui para os meus amados ministros, pastores, homens de Deus, que nós temos o máximo respeito a homens de Deus abnegados, que fazem obras de Deus com amor e com dedicação, mas que nesse momento algo me espanta, algo me deixa preocupado, porque o que nós estamos enfrentando, passando, nós como igreja, nós como cristãos e como povo de Deus, isso é um teste espiritual para a igreja, isso é um teste espiritual para todos nós, para o povo de Deus. Isso nada tem ainda a ver com o Apocalipse, com as revelações do Apocalipse, com os 4 cavaleiros do Apocalipse, não tem nenhuma conotação ainda, mas esse cenário que nós estamos vivendo, esse cenário de morte, esse cenário de epidemias, esse cenário é o princípio das dores, é o começo do princípio das dores, é para começar o princípio das dores, é um teste, é mais um sinal, são sinais, isso é um sinal de Deus para a humanidade e principalmente para a igreja. Por isso que Deus está falando conosco nesse tempo. E a grande primeira fala de Deus para o seu povo nesse tempo é Deus dizendo para o seu povo: povo, desperta, povo, te prepara, meu povo, para te encontrar com o seu Deus. O povo de Deus precisa despertar, precisa ter uma visão escatológica, uma visão dos últimos tempos. O povo precisa despertar para a volta de Cristo. O povo de Deus precisa se posicionar como igreja que será arrebatada, como igreja do arrebatamento. Deus está falando dessa forma com a igreja. Uma das primeiras coisas que o Senhor fala conosco aqui: igreja, desperta, porque a minha vinda se aproxima. Nós estamos passando por esse cenário escatológico, não há como esconder isso. E aí ele diz: se o meu povo,
Olha como Deus está falando com o seu povo. Quando ele enviar a peste entre o seu povo, logo em seguida, no versículo 14, ele diz: se o meu povo. Onde está o povo de Deus? Onde estão os líderes espirituais dessa nação? Onde está a voz profética? Onde está o povo de Deus? Recebemos um decreto para fechar as igrejas, para não ter os cultos presenciais, mas não houve nenhum decreto nos impedindo de orar. Não houve nenhum decreto impedindo a igreja de orar. Mas infelizmente alguns líderes têm se enclausurado, têm desaparecido do cenário. E eu quero falar com você, meu amado líder. Você que é líder, você que é homem de Deus, mulher de Deus, nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos estar dentro das cavernas, enclausurados. Nós não podemos estar entrincheirados na nossa zona de conforto, nas zonas de conforto, nas casas, apaineladas, como diz a palavra do Senhor através do ministério de Ageu. Nós não podemos estar longe do povo, nós temos que nos aproximar do povo através da palavra, da oração, da intercessão. Não é momento de a gente ficar com medo. Nós temos que ter fé. Devemos ter cuidado, mas não devemos ter medo, porque tudo isso é sinal. Então, me assombra essa inércia de muitos líderes, me assombra esse afastamento, em alguns lugares até um verdadeiro desaparecimento de alguns líderes, onde as ovelhas não encontram os seus pastores para lhes dar uma palavra, para lhes dar um apoio espiritual, para orar por elas. Então, meus amados e queridos, que nós possamos nos despertar, que você, como homem de Deus, você possa contactar as suas ovelhas, você possa mandar uma palavra para o aflito, para o fraco. Inclusive a Bíblia diz em Provérbios, o sábio Salomão disse, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Tem gente desviada nesse período, tem gente que esfriou na fé, tem gente desviada do caminho do Senhor, porque mais de mês que não acontecem cultos nas igrejas. E vai um alerta para você, meu amado irmão, que é líder, que é pastor, que tem um rebanho na sua responsabilidade, cuide do rebanho do Senhor. Nesse momento o pastor tem que estar perto das ovelhas, em oração, intercessão, aconselhamento, apoio espiritual. O pastor tem que estar perto das ovelhas, e até em apoio social também. Então que você possa despertar para isso aí. Não é hora da gente estar escondido, não é hora da gente fugir da responsabilidade, de forma alguma. Homens e mulheres de Deus tem que se erguer, tem que se levantar, tem que se posicionar. Ele fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Depois de falar conosco acerca de nos prepararmos para o arrebatamento, a igreja, porque a igreja estava dispersa, a igreja estava em muitos momentos e em muitas características, a igreja estava muito mais voltada para as coisas desta vida do que para as coisas da vida futura. O povo de Deus estava mais voltado para coisas pertencentes a esta vida, e a palavra de Deus diz que se nós esperarmos em Deus somente nas coisas desta vida, nós seremos os mais miseráveis. Então nós temos que esperar e aguardar em Deus nas coisas futuras, como disse Paulo: se já ressuscitastes com Cristo, buscar as coisas que são lá de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Buscar as coisas que são lá de cima e não as que são aqui da terra. Temos que nos voltar mais para as coisas celestiais, eternas, do que para as coisas terrenas. A segunda coisa que Deus nos fala através dessa crise é que nós temos que nos humilhar. Se humilhar é se quebrantar. A igreja precisa se quebrantar, se humilhar. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, lá está escrito: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. A igreja precisa se humilhar. A igreja estava em muitos aspectos, em alguns aspectos, o povo de Deus estava com muita arrogância, com muita prepotência, se achando melhor do que os outros,
uma disputa por quem prega mais, por quem canta melhor, uma disputa nas mídias sociais, uma disputa quem tem a maior igreja, a igreja mais bonita, a maior estrutura, a melhor estrutura. E isso gerou um espírito de exaltação. Havia-se igrejas até que se auto-intitulava que só eles iriam para o céu, só eles iriam no arrebatamento, Pastores e líderes que às vezes, talvez por falta de conhecimento, levavam o povo a se exaltarem, se ensoberbecerem, porque eu sou do ministério tal, porque eu sou da instituição tal, porque a minha credencial ela é reconhecida a nível tal, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, eu sou renomado, inclusive com expressões como renomado pregador, renomados cantores. Então existia um espírito de exaltação e de soberba, do qual Deus quer que nós nos livremos dele. O Senhor diz: se o meu povo se humilhar, precisa descer, meu irmão, do pedestal. Precisamos descer do pedestal e nos humilharmos na presença do Senhor, debaixo da mão de Deus. Tinha muita gente exaltada, muita gente se exaltando aí por causa do dom, muita gente se exaltando porque tem uma agenda lotada, ou tinha, muita gente se exaltando aí porque louvava bem, canta bem, é porque conhece muito a Bíblia, porque tem diplomas teológicos na parede do seu escritório, da sua casa. Tudo isso, meu irmão, vai passar, tudo isso é secundário. E Deus está falando com a igreja: se o meu povo se humilhar, nós temos que nos humilhar. Sabe por quê? Porque o dom é de Deus. Ele nos usa, Ele é o Senhor, nós somos o vaso, e vaso de barro. Preste atenção, não se exalte com o que não é seu, não se vanglorie com o que não é seu. O dom é de Deus, o vaso é de barro e pode se quebrar. Inclusive na visão que Jeremias teve, o vaso, ele estava na mão do oleiro, quando ele caiu, se quebrou. Então temos que nos humilhar. Segunda coisa que Deus fala conosco: orar. Se o meu povo orar, como tem sido o nível da oração da igreja, do povo de Deus? Será que nós estamos orando como aquele fariseu, orando de nós para nós mesmos, nos exaltando porque oramos muito? Qual tem sido a nossa oração? Inclusive agora nessa transmissão que nós estamos fazendo, está começando a cair um toró de chuva, né? Ainda ontem eu vi essa visão, ontem foi 22, né? Hoje 23, estamos gravando aqui na central. Deus me deu uma visão que ia cair uma grande chuva. Ontem, está aí registrado aí, ontem, uma grande chuva. A caída dessa chuva vai cair no Ceará todo, vocês vão ver. De hoje para amanhã, dia 22, é hoje, 23, dia 23 para o dia 24, você vai ver. Dá uma olhada amanhã nos jornais, dá uma olhada amanhã no noticiário. E Deus me falou que essa chuva é sinal de bênçãos que vem por aí. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Oh Deus maravilhoso, Deus é maravilhoso. Enquanto que a escassez, a seca, representa o juízo de Deus, fala acerca do juízo de Deus sobre a terra, a chuva representa as bênçãos. A chuva é sinal de bênçãos, fala de bênçãos. Deus está abençoando o estado do Ceará agora. Meu Deus, eu estou sentindo meu corpo arrepiando aqui na presença de Deus, na glória de Deus. O estado do Ceará está sendo banhado agora por uma chuva torrencial, por uma chuva de poder, de milagres, de bênçãos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe toda esta nação, todo esse estado. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o estado do Ceará e todas as cidades do estado do Ceará. Inclusive, os irmãos que puderem, gravem aí a chuva, depois da live, grave a chuva, viu? Para postar o que Deus está fazendo. Glória a Deus. Então o povo tem que orar, mas não é uma oração de si para si. Nós temos que fazer a oração que o Espírito Santo coloca na nossa boca, gente. A
A oração que Deus quer. A oração que Deus quer. Está entendendo? Nós temos que entender a oração que Deus quer para esse tempo. Deus está ensinando a igreja a orar. Não a orar apenas pelas suas necessidades pessoais, mas a orar para interceder pela nação, interceder pela família, interceder pela igreja, interceder pelas pessoas que estão sofrendo, interceder pelos outros, não só por nós mesmos. O Senhor está nos ensinando a orar, porque disse Tiago no capítulo 5, versículo 6 da epístola, que ele diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, ela é poderosa e eficaz. Então a igreja tem que aprender a orar. Orar pelo mundo, orar pela nação, orar pela sua família, orar para Deus ter misericórdia. Temos que aprender a orar. Temos que aprender a orar. Glória a Deus. E ele diz a terceira coisa que o Senhor está nos ensinando. A quarta, aliás, a primeira coisa que Deus nos ensina, que Deus fala conosco através desse momento, é que a igreja tem que despertar para o arrebatamento. A segunda coisa que Deus fala conosco nesse momento de crise é que nós temos que nos humilhar. A terceira coisa, Deus está nos ensinando a orar. A quarta coisa que Deus fala conosco é buscar. Se o meu povo me buscar, o que é que o povo de Deus está buscando? Só bênçãos materiais? Eita Deus! Eu estou me arrepiando aqui porque a chuva está grande. É chuva torrencial. Glória a Deus. Receba aí a bênção. Está chegando notícia boa. Está chegando notícia boa. Esse cenário de morte o Senhor vai repreender. Esse vírus o Senhor vai repreender. Não tenha medo não. Confia no Senhor. Confia, creia. Precisa buscar o Senhor. Olha o que Jeremias diz, profeta Jeremias, no capítulo 29, livro de Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 12, o Senhor diz assim, ó: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Eita Deus poderoso! Olha o que o Senhor está falando conosco agora. Invocareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvireis. Nós temos que invocar o nome do Senhor. Temos que passar a buscar o Senhor, não os nossos interesses pessoais e egoístas. Nós temos que buscar a presença, a face do Senhor, igreja. Temos que buscar a face do Senhor, igreja. Repito, temos que buscar a face do Senhor, igreja, e não apenas interesses pessoais. É isso que Deus está falando com o seu povo nesse tempo. Vocês têm que me buscar, gente. Vocês têm que deixar todos os outros interesses de lado. Buscai em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as demais coisas que serão acrescentadas. Meu Deus, aprove a Deus começar a descer essa chuva na hora dessa live. Hein? Glória a Deus. Está registrado aí no grupo. Ontem, perto da meia-noite, mais ou menos, Deus me deu a visão de uma grande chuva. Oh, Jesus maravilhoso. Meu Deus. Esse é que é Deus. Esse é que é Deus. Você está falando profeta nesse momento, porque eu quero já postar um negócio. Eu quero já postar essa aqui, meu filho. Recebe aí. Recebe em nome de Jesus. Olha o sinal da chuva de Deus. Olha o sinal da chuva que eu desço por aí. Pode ter certeza. Deus está ganhando esse estado todo. Está ganhando as cidades do estado do Ceará. Glória a Deus, é chuva torrencial. Oh Deus, chuva forte, quando até fora do estado também, viu? É na nação. Aí você vai ver amanhã os noticiários acontecendo através dessa chuva. Essa chuva que caiu em várias cidades do estado do Ceará. E estou vendo que está no estado todo. Estado todo.
Então temos que buscar ao Senhor. E Ele disse que quando nós o buscarmos, passarmos a orar a Ele, Ele disse que vai nos ouvir. Então, se o Senhor está dizendo que nós temos que buscar, que passar a orar a Ele, é porque a nossa oração estava equivocada. Que nós temos que aprender a orar. A oração que o Espírito Santo nos ensina. Quando você for orar, você pensa: Espírito Santo, coloca na minha boca palavras de oração. E você busque a face do Senhor, busque a presença do Senhor. Passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis. Está dando para ouvir, tá? Está dando para eu ouvir? Porque o barulho da chuva está grande. Agora há pouco eu coloquei. Já escuto o barulho de uma chuva abundante. Eu falei agora há pouco, meu irmão me falou, mandou falar. Está dando para ouvir, né? Está dando para ouvir aí, pastor Marcelo, pastora Juliana, seu Fernando Coutinho. Está dando para ouvir aí, irmã Natália, aí na Suíça. Eita, irmã Eva. Está dando para ouvir aí, Aracaju. Aí em São Paulo, irmã Cândica. Está dando para ouvir, filho? Deus abençoe. Está chegando em muitos lugares essa transmissão. Glória a Deus. Deus abençoe todo o povo de Deus que está nos acompanhando aí. Inclusive tem pedido para nós estarmos sempre transmitindo, né? Porque tem tanta transmissão de notícia ruim pela televisão, né? Pela mídia, que o povo fica clamando, né? Por notícia boa. Aí o povo fica profeta, manda para o meu produtor, manda para o evangelista, manda para a gente, né, para a pastora. Cadê a live? Cadê a mensagem? Cadê a palavra profética? Pois está aqui, meu, receba a bênção de Deus agora, que está sendo o sinal de Deus através dessa chuva. Essa chuva torrencial, essa chuva maravilhosa que Deus está derramando agora. Receba a tua bênção na tua casa. Ore a Deus, busque a Deus aí agora. Que o Senhor está dizendo: você me buscar, você vai me achar. Se me buscar, você vai me achar. O Senhor está falando: buscar-me-eis e me achareis. Ó. Vai ter um segredo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus vai mudar. Deus vai virar esse cativeiro. Deus vai mudar essa situação. Receba em nome de Jesus. Deus vai mudar essa situação. Deus vai livrar o país do caos, o mundo. Deus vai mudar essa situação no mundo. E o mundo vai ser outro depois dessa pandemia. Pode ter certeza. O mundo vai ser outro. Vai vir um tempo de humilhação. Vai vir um tempo de oração. Vai vir um tempo que as pessoas vão passar a buscar mais ao Senhor do que a bens materiais. As pessoas vão buscar mais ao Senhor do que as riquezas. As pessoas vão buscar mais ao Senhor do que ao seu sucesso pessoal, do que ao seu êxito pessoal. As pessoas vão buscar mais ao Senhor, até porque quando nós buscamos ao Senhor, tudo isso é consequência, tudo isso vem. Sucesso, prosperidade, êxito, né? Sonhos realizados, quando a gente busca o Senhor. Buscar o Senhor, buscar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas e serão acrescentadas. Então é isso que Deus está falando conosco. Né? E mais uma coisa que o Senhor fala com o seu povo através dessa crise, desse tempo, é que nós temos que nos converter. Nos converter. Tem que ter quebrantamento. O povo tem que se quebrantar, né? Tem que se converter. Para o povo de Deus isso aqui, gente. Não é por de fora, por descrentes, não. Olha o que Deus falou: se o meu povo, quando eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, Deus está falando é com o seu povo, igreja, está falando conosco, não é só com o mundo, não. Deus está falando com a igreja. Claro que Deus está falando com o mundo também, para que o mundo aprenda a justiça de Deus, mas Deus está falando muito com a igreja nesse tempo. Nós temos que nos converter. Temos que parar de achar que somos o centro das atenções da igreja. Temos que parar de achar que somos o centro da igreja. Temos que parar com tanto estrelismo. Está ouvindo o pregador? Está ouvindo o cantor?
Está ouvindo, cantora? Está ouvindo? Temos que parar de querer ser estrela. Estrelismo demais. Tem gente querendo aparecer mais do que Jesus. Tem gente achando que o dom é dele. Tem gente cobrando cachê para cantar, cachê para pregar, cobrando hotel 5 estrelas. Agora nem hotel pode estar. A igreja tem que se converter. Nós temos que parar com isso, transformando a igreja em clube social, desfile de moda dentro da igreja, cada um desfilando as suas roupas de grife. Quem tem o melhor sapato, quem tem o melhor terno, quem fala mais bonito, quem tem o melhor carro. Nós temos que parar com isso, gente. Quem faz o maior evento. Estão transformando os cultos em shows, transformando a igreja em clube social. Tem igreja que faz até festa junina dentro do santuário. Coloca jogo de luz, jogo de fumaça, transformando o altar em palanque político. O altar é lugar de encontro com Deus, meu irmão, não é lugar de político estar fazendo oratória, estar fazendo discurso para pedir voto dentro da igreja, não. Temos que nos converter. Temos que nos converter. Porque você que fala que tem cantor também cobrando cachê, e pregador cobrando cachê, mas você está botando político aí no seu altar da igreja para pedir voto, né? Então se converta também, nós temos que nos converter. Nós, como igreja, temos que nos converter. Os filhos têm que se converter aos pais, os pais aos filhos. Temos que nos converter como povo de Deus. Temos que nos converter como povo de Deus. Temos que parar com essa mania de julgar os outros. Julgar os outros pela aparência, condenar os outros. Tem muita gente aí precisando de oração, de apoio espiritual. Temos que parar de condenar os outros. Temos que parar de competirmos entre nós. Preste atenção. Tem gente competindo aí, fazendo competição no meio cristão, né? Igrejas competindo, fazendo cultos para competir, fazendo eventos para competição. Estão deixando de adorar para competir. Estamos deixando de adorar, de cultuar a Deus, de dar ao Senhor a glória para fazermos competição. Temos que parar com isso. Como igreja temos que parar com isso. Temos que parar de atacar uns aos outros, igreja. Atacar igreja, atacando igreja, ministério, atacando ministério. Tem que parar com isso. Nós estamos gastando munição com alvo errado. O nosso alvo de ataque não é os irmãos, não são os irmãos, não são as igrejas. É Satanás, o nosso arqui-inimigo. Para de atacar os irmãos, para de atacar irmão A, B, ministério A, B. A igreja do Senhor, a igreja de Jesus. Nós só estamos cuidando do povo de Deus. Temos que nos converter. Aí o Senhor diz, como resposta depois que nós fizermos isso: ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por último, Deus fala conosco que nós temos que pedir perdão. Por isso que Ele diz: perdoarei os seus pecados. Por isso que é que nós peçamos perdão. Perdão. Assim como Daniel, começando por nós líderes, viu? É fácil mandar os outros pedir perdão, mas temos que começar por nós, líderes, pastores, homens e mulheres de Deus que estão em posição de liderança. Temos que pedir perdão por ações, por omissão, quando fizemos o que não devíamos fazer e quando deixamos de fazer aquilo que nós deveríamos fazer, porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Quando deixamos de socorrer alguém, quando deixamos de auxiliar alguém, quando deixamos de cuidar do povo de Deus, quando deixamos de pregar a verdade, quando deixamos, e muitas vezes, alisando o pecado, Deus está falando conosco, não podemos alisar pecado, seja de quem for. Pecado é pecado, não existe pecadão ou pecadinho, tudo é pecado. E o salário do pecado é a morte. Temos que condenar o pecado, temos que condenar o que a palavra de Deus condena. Glória a Deus.
Temos que nos humilhar, pedir perdão. Você já pediu perdão? Vamos pedir perdão todos nós ao Senhor, toda a nação. Por isso que Deus diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus dê misericórdia da igreja, do Brasil, do mundo, do estado do Ceará. Mas nós temos que fazer isso. Nós temos que nos despertar para o arrebatamento. Nós temos que nos humilhar, temos que orar, temos que buscar a face do Senhor, temos que nos converter e temos que pedir perdão. Que Deus abençoe a sua vida. O Senhor está dizendo: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Deus vai ouvir a nossa oração, Deus vai ouvir a oração da igreja, Deus vai ouvir a oração da igreja, a tua oração. Você que está orando, pedindo a Deus para tudo isso passar, você que está ansioso para que as coisas voltem à normalidade. Eu quero profetizar um tempo de prosperidade sobre a nossa nação, sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre o estado do Ceará. Um tempo de prosperidade e um tempo de um grande avivamento espiritual. Esta nação vai viver, nós vamos viver um tempo de prosperidade, de avivamento como nunca antes vivenciamos. Prepara o teu coração, está chegando o momento, está chegando a hora. O Espírito Santo vai soprar os quatro ventos dessa terra e vai repreender esse vírus. E essa curva que estão falando aí vai ser achatada debaixo dos joelhos da igreja. Essa curva que estão dizendo aí que o vírus vai fazer, não sei o que, vai ser achatada. Mas é debaixo dos joelhos da igreja. A igreja estará orando, a igreja estará clamando e profetizando. É ministério profético, é unção profética, é oração da igreja que vai achatar essa curva desse vírus. Pode ter certeza disso. Vamos orar em nome de Jesus. Se quiser preparar a sua garrafa com água, o seu copo com água, prepara aí agora. Vamos orar. Nós vamos consagrar nesse momento. Recebe em paz, recebe saúde para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Não se entristeça, levanta a tua cabeça, se anima, louva a Deus aí, glorifica o nome do Senhor, fala em línguas, profetiza. Marcha dentro da tua casa agora, marcha, deixa Deus te usar. Profetiza, abre a tua boca e profetiza. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, eu acabei de entregar a tua palavra, de ministrar a tua poderosíssima palavra, Senhor. O que o Senhor está falando com o teu povo nesse tempo de crise? Esse foi o tema dessa palavra, dessa mensagem. Meu Deus, que essa palavra possa ter tocado nos corações, essa palavra possa ter, meu Deus, aberto os olhos espirituais do teu povo, que esta palavra possa, meu Deus, gerar bênçãos, gerar avivamento, gerar despertamento, gerar, meu Deus, paz, alegria, força para o teu povo. Que o Senhor abençoe a família dessa pessoa. Essa pessoa que está doente recebe a cura agora em nome de Jesus, a transmissão de cura. Levante a sua mão e receba agora o teu milagre. Do alto da cabeça, andando nos teus pés, eu ministro saúde sobre a tua vida, sobre o teu corpo, sobre as pessoas que estão nos hospitais. E Deus, obrigado, porque até ontem o número de curados que o Senhor curou no Brasil foi de 25.318. Meu Deus, que coisa linda! O Senhor Jesus está curando desse coronavírus, e nós afirmamos isso sem ter medo de estar, meu Deus, falando algo antibíblico, porque ainda não existe vacina, não existe remédio, e essas pessoas estão sendo curadas pelo teu poder, e muito mais foram curadas ainda hoje, meu Deus. Conforta as famílias que perderam seus entes queridos, que eles possam se voltarem para ti através da dor, da perda, através dessa crise. Abençoa o copo com água, a garrafa com água, consagra. E as pessoas que estão no hospital, visita agora, com a tua unção de cura, meu Deus, em todo o Brasil e em todo o mundo, Senhor. Derrama uma unção de cura, de milagre agora, e restaura a saúde destas pessoas, e tira mais milhares e milhares do hospital. Cura mais milhares e milhares com o teu poder, Senhor.
em nome de Jesus. Nós abençoamos a água com a unção de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua existência. Um forte abraço, um cheiro no coração. Fica na paz que excede a todo entendimento. Deus abençoe a todos. Amém.